As paz, mais um dia com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de estar trabalhando com vocês uma carta que Paulo escreve a Timóteo, é tida também por epístola pastoral, não é? Primeiro, segundo Timóteo e depois Tito, epístolas pastorais. E o capítulo 3, o versículo 16, ele é interessante porque ele está trazendo toda a compreensão de quem Jesus foi, o que Jesus fez, e mostra isto como sendo um grande mistério, que diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, a gente sempre vai esbarrar em muitas questões. E uma das questões que a gente mais confronta nos dias atuais, e eu penso que em toda a história da Igreja, quando finda ali o primeiro século, início do segundo século, o terceiro século e assim por diante, é tentar enquadrar a fé cristã ou a capacidade de servir a Jesus dentro de um conceito único e estritamente religioso, porque quando se fala da religião, a religião ela tem alguns parâmetros e estes parâmetros, então, eu já falei para vocês, não é? A religião ela traz aqui três conceitos interessantes, que é o homem tentando buscar a Deus, encontrar a Deus e agradar a Deus. E o Evangelho é muito mais do que isto. Falei isto em um tempo passado para vocês. E a gente vai perceber que este conceito do Evangelho, ele é constituído necessariamente por dois aspectos interessantes, a justiça e misericórdia. E a justiça é tudo aquilo que o próprio Filho de Deus fez por nós, não é? Ele cumpre toda a lei no seu corpo, ele justifica todos quantos creem pela fé e ele traz a possibilidade de vida eterna para estas pessoas que creram no Evangelho do ponto de vista não somente desta fé, mas do ponto de vista da fé atuante, não é? Se logo cria, então tenho que trazer em mim uma postura de transformação de vida. E se de fato crie no sacrifício de Jesus, a máxima é que então tenho que obedecer tudo aquilo que ele propôs, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, não é? E ainda ontem, falando à noite, no domingo, falando à noite na igreja mesmo, falei que o reino de Deus ele está sintetizado no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, principalmente nas bem-aventuranças, mas trazendo em si uma compreensão, é que é praticamente impraticável pelo homem, ou é impraticável pelo homem natural mesmo, tentar cumprir todo o Sermão do Monte, mas principalmente tentar cumprir todas as bem-aventuranças, não é? E a compreensão é que você pode sim cumprir todas as bem-aventuranças na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. E assim, quando eu estou falando neste conceito da fé cristã, do discipulado cristão, que rompe e que não se enquadra, que não está dentro do bojo da religião, está justamente em cima disto, porque a religião ela é feita por símbolos, ela é feita aqui por aspectos que nós chamamos de simbólicos, não é? E por aspectos que nós chamamos também de litúrgico. E a gente vai pegar aqui um período interessante, porque a igreja do terceiro século até a igreja da Reforma Protestante, ela é uma igreja rica em liturgia e pobre em adoração, e pós a Reforma Protestante, a igreja ela toma uma outra postura, ela torna-se pobre em liturgia e rica, totalmente rica em adoração. E quando a gente pega a Reforma Protestante como sendo uma capacidade de tentar buscar a igreja para a palavra de Deus, não é? É o que Lutero tenta à primeira vista, e ele frustra neste processo, então ele compreende que mais importa cumprir a palavra de Deus e deixar todos os padrões, todos os dogmas, todos os preceitos, todos os símbolos e toda a liturgia
e criar, sim, o conceito de que a Bíblia estava aberta para que o povo pudesse ler outra vez, e daí ele traz essa proposta de uma forma tão profunda que período de 3, alguns falam 6 meses, mais de 3 a 6 meses, ele traduz todo o Novo Testamento para o alemão mesmo, para a sua língua materna, e com isso ele já pode evangelizar este público que de fato cria na promessa de Deus, pela palavra de Deus, não a promessa de Deus pelos símbolos e pela liturgia da igreja, né? E aqui a gente vai encontrar o próprio Paulo escrevendo, e ele vai de encontro, Lutero vai de encontro ao escrito paulino, e o escrito paulino vai de encontro à carência do homem do ponto de vista da simplicidade. Porque a religião também ela traz a sua ostentação e traz aqui esta capacidade de demonstrar que quanto mais valorizado é porque mais tem. E a fé cristã traz este conceito de quanto mais valorizado é porque mais você teve a capacidade de abrir mão de circunstâncias, de possibilidades, de ganhos e assim por diante. Aí Paulo ele está escrevendo e ele chega a propor que de fato grande fonte é o lucro, fonte de lucro e a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isto contente. Mas ainda Paulo aqui, isso aqui é 6,6 de 1 Timóteo, a mesma carta que eu estou lendo, mas no capítulo 4, ele está mostrando qual foi o segundo aspecto. O reino de Deus é feito por justiça e misericórdia, né? Então a justiça é este aspecto de Deus nos justificar em Cristo Jesus, o Cristo que foi justo para cumprir todo o ritual da lei em si mesmo. Ele não veio para abrogar, mas para cumprir. Depois, quando ele cumpre, ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, ele se crava em uma cruz, ele morre, ele desce às mais profundezas, às extremidades, depois ele sobe aos céus, ele é glorificado. E Paulo, ele tendo esta compreensão verdadeira do ministério de Jesus, ele diz que evidentemente grande é o mistério da piedade. Piedade a gente pode traduzir por amor, não é? A gente gosta de traduzir piedade, amor para com as coisas sagradas, pode também, não é? Mas aqui ele está falando aquele que foi manifesto na carne, e aí o João 1,1 diz, e o verbo se fez carne, né? O João 1,12, e habitou no meio de nós, aquele que foi manifesto na carne, ele foi justificado em espírito, não achou pecado nele, e a justificação que vem pelo Espírito, ela estava justamente nisto, não é? Contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo e recebido na glória. Esse conceito de justificado pelo Espírito, ele traz dois conceitos também. O conceito de que, de fato, pós-monte da tentação, ele não cedeu às tentações ali por 40 dias que Satanás propusera, e aqui em si chegando, ele logo é batizado, ou logo também ele inicia o seu ministério da palavra, e o Espírito Santo é na sua vida, está com ele. Mas, sobretudo, irmãos, quando o segundo aspecto é que Paulo está falando, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então esta palavrazinha muito simples, justificada no Espírito, é porque o próprio Jesus, ele como sendo Deus na eternidade, não é passada, Filho de Deus, o eternamente gerado do Pai, ele ressuscita dentre os mortos porque não tem legalidade para sua morte, e o próprio Espírito que traz este conceito da vida para Jesus, ainda que em João 10 também ele está falando que ele estava dando a sua vida espontaneamente, ninguém tirava dele, ele espontaneamente estava dando a sua vida, ele tinha autoridade para dá-la e para tomá-la, porque este mandamento ele havia recebido do Pai. Mas esta questãozinha de ter sido justificado pelo Espírito, ele foi justificado pelo Espírito para começar o seu ministério terreno como homem 100%, e ele é justificado pelo Espírito quando então Romanos 8 está tratando desta possibilidade de
próprio Espírito Santo ter ressuscitado a Jesus, o homem Jesus, não é? Dentre os mortos, contemplado por anjos, os anjos de Deus, não só em todo o tempo celebrou o nome de Jesus, como aqui também tinha um papel fundamental, que era estar a serviço do ministério de Jesus, pregado entre os gentios, e nós, como igreja, éramos gentios, crido no mundo e recebido na glória, e a Bíblia diz hoje à destra de Deus e ainda intercede por nós. Então, o mistério da piedade é justamente este, proposto por Jesus, e que o cristão, em sã consciência, ele tem que saber não só trazer para si, aplicar na sua vida, no seu coração, fugir de tudo aquilo que é litúrgico, de tudo aquilo que é simbólico, e pegar a palavra de Deus não como símbolo, mas como revelação de vida mesmo, e absorver este conceito deste grande mistério da piedade que me salvou, que me redimiu, que te salvou, que te redimiu, e que está aí para salvar todos quantos crerem no Evangelho e no sacrifício do Filho de Deus. Com isso, quero deixar aqui, mais uma vez, esta palavra para vocês, não é? Despedindo com um beijo na alma, beijo no coração de cada um. Deus vos abençoe rica e abundantemente.